Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa semana vamos fazer a atividade 28, reorganizando o quadro de medidas. Está na página 83 do material Trilhas de Aprendizagem. Então, esse exercício apresenta dois quadros. No primeiro quadro, a gente tem algumas informações de grandezas, de medidas, situações de medidas. Só que essas informações estão todas desorganizadas, tá? Tá tudo misturado. No segundo quadro, ele tá em branco, então a gente vai reorganizar essas informações nesse quadro, tá? Então eu vou explicar o que significa coluna por coluna para ficar mais fácil de entender, tá? Então, na primeira coluna, nós temos as grandezas. Então, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, a gente tem, como exemplo, comprimento, tempo, capacidade, massa, né? Entre outros tipos de grandeza. Na segunda coluna, nós temos situações de medida. Então, um exemplo, na primeira linha, nós temos a altura de uma porta, né, de uma casa. Então, a situação de medida é tudo que a gente pode medir. Exemplo, idade, o peso, quantos litros cabem nessa garrafa, que seria a capacidade, né, entre outras situações que a gente pode usar o sistema de medida. Na terceira coluna, nós temos o instrumento, então é o que a gente usa para medir. Então, exemplo, régua, balança, relógio, né, xícaras para medir, para fazer um bolo, por exemplo, né, entre outros instrumentos. E na última coluna, nós temos a medida, né, então, por exemplo, na grandeza comprimento, a gente pode usar quais unidades de medida? Então, a gente pode usar centímetro, metro, quilômetro, entre outros. Na grandeza massa, né, a grandeza de massa, a gente pode usar as medidas, as unidades de medida, gramas, quilos, toneladas e etc. Na grandeza tempo, nós podemos usar as seguintes unidades de medida, então, segundos, minutos, horas, né? E a capacidade seriam os litros, mililitros, né? E etc. Tá? Então, sabendo disso, a gente vai pegar essas informações do primeiro quadro e vamos organizar no segundo quadro, tá, turma? Eu vou ficar esperando a foto da atividade de vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem no Google Classroom. E eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem bem.